Olá, sou Jaelma da Silva Miranda, aluno do curso de Ciências da Natureza do Polo Mauriti. Vou apresentar para vocês hoje uma sequência, formação de circuito em série e paralelo, como proposta da atividade 3 da disciplina de Eletricidade e Magnetismo. Então, a proposta seria que fizesse essa montagem desse circuito em série no computador, mas por não possuí-lo, né, eu assisti no celular, estudei, né, e até reproduzi pelo celular, mas por precisar do mesmo para gravar, então não deu certo. Então vou reproduzir aqui a explicação, a montagem aqui. O diferente é que lá é com mouse, né? É que eu vou estar usando o pincel, mas vou usar a mesma tática que é usada para a montagem no computador. O diferente é porque lá a gente pode ter a movimentação, né, do circuito, mas eu vou explicar mais ou menos como que acontece. Então, vamos iniciar como aconteceria o circuito em série, certo? Então, a gente vai colocando aqui 3 lâmpadas na mesma posição, arrastando de uma por uma, certo? Aqui embaixo a gente vai colocar a bateria, certo? E aqui a gente vai fazer a ligação dos fios, dos condutores de energia. Esse condutor, ele sai daqui, sai o positivo e entra no negativo. Aqui do mesmo jeito, o fio positivo entra no negativo. Da mesma forma para a bateria, né? O positivo entra no negativo. E assim a gente vai fazendo o circuito em série. Esse circuito em série, ele tem as suas características próprias, ou seja, aqui nesse circuito, a ligação dos componentes, eles seguem uma sequência, ou seja, eles não têm aqui nenhuma divisão, ou seja, o circuito em série, os componentes eles têm uma ligação entre si e eles não têm nenhum tipo de divisão. Então, essa é uma das vantagens, né? Que com a associação deles é possível aumentar a resistência entre eles. Mas tem uma desvantagem nesse circuito. Se um desses componentes se romperem, ou aqui uma dessas lâmpadas se apagarem, todas as lâmpadas se apagam. Por quê? Porque eles têm a eletricidade, ela percorre por um único caminho, né? As cargas são alimentadas por um único caminho. Então, uma se apagou, apagam-se todas, certo? Então, aqui, diferente do circuito em paralelo, a gente vai colocar aqui do lado a bateria, certo? Vamos fazer aqui o caminho pela qual a corrente elétrica vai passando, certo? Aqui vai ser... Vamos colocar uma lâmpada aqui, certo? Ela vai receber aqui, ó, vai sair da bateria, vai introduzir nela. Aqui a gente vai colocar outra lâmpada, certo? Veja que segue uma sequência diferente do circuito em série. Aqui no circuito paralelo, ele é diferente, né? Há ligação entre duas ou mais cargas, diferente da em série, né? A ligação entre duas ou mais cargas, aqui a gente usou 3 lâmpadas para demonstrar. Esse circuito em paralelo, a energia ela é igual em todas as cargas, ou seja, é a energia que a gente utiliza na casa da gente, né? Onde se uma das luzes queimarem, as outras luzes elas vão permanecer acesas. Por quê? Porque cada carga dessa daqui, ela possui uma corrente, né? Então, na medida que uma se apaga, a outra continua acesa. Já aqui não. Aqui, como era um caminho único, quando uma se apaga, literalmente todas se apagam, né? Então, esse tipo de circuito em paralelo é a que nós utilizamos na nossa casa, né? A energia que a gente usa na nossa casa. Por quê? Porque a gente consegue acender uma luz, apagar outra, né? Já que no em série, não. Se apagar uma, todas se apagam, né? Então, esse em paralelo é mais utilizado nas nossas casas. E o que vai diferenciar? Aqui no circuito em série,
a tensão ela vai variar, certo? O que vai permanecer igual? A corrente elétrica. Já aqui no circuito em paralelo, a tensão ela vai permanecer a mesma, certo? E o que vai mudar, o que vai variar, vai ser as cargas elétricas, certo? De cada uma. O que vai variar é isso. Então, isso acontece por quê? Porque aqui no circuito em paralelo, cada uma tem as suas cargas elétricas, certo? Então, a tensão ela é igual, a carga elétrica vai variando. Então, é por isso, é por essa razão que a resistência, por ela ser, a tensão ser permanente, né? O que vai variar vai ser a corrente elétrica, então uma lâmpada ao apagar, a outra permanece acesa, né? Esse tipo de circuito, ele é bem mais seguro, né? Principalmente para as construções. Por quê? Porque se faltar energia e chegar uma lâmpada a queimar, pelo menos você tem mais duas na sua casa que vai permanecer acesas. No circuito em série, não. Um fio se rompeu, todo o circuito se fecha e se apaga. Então, isso é mais ou menos o que eu entendi de circuito em série e em paralelo, né? Tá um pouquinho distante, mas mais ou menos para entender, né? E eu vou ficando por aqui. Obrigada e até a próxima!